E aí, galera, tudo bem? Vamos dar o nosso primeiro vídeo do ano e dessa vez falando sobre a consulta pública dos livros da UERJ. Se você não sabe, todo o mês de janeiro a UERJ faz uma consulta pública. Nessa consulta pública, ela indica livros que podem ser escolhidos por você, estudante, para ser escolhido no exame de qualificação. No primeiro exame de qualificação deste ano, eles estão escolhendo os supercontos. Eles pegaram os 3 supercontos e pediram que você escolhesse. No segundo aqui, nós temos o José de Alencar, obras de José de Alencar, o grande escritor romântico brasileiro. Na prova específica, a literatura angolana é quem ganha espaço. E para a prova de redação, eles colocaram os clássicos. Bota clássico nisso, só livro peso pesado. Cada um vai receber um vídeo aqui no canal e nós vamos conversar sobre eles. A aula de hoje eu quero falar sobre primeiro EQ. O primeiro EQ, que acontece normalmente ali no mês de junho, é fundamental para o candidato, porque ali você já tirando o A, você já fica livre e só vai voltar a pensar na UERJ no dia 1º de dezembro, lá no primeiro final de semana de dezembro, que você tem a prova da UERJ. Então é muito importante que você vá muito bem no primeiro EQ para que você atinja o seu objetivo. E no primeiro EQ da UERJ, eles pegaram justamente supercontos. Eles pegaram contos que estão presentes em livros de 3 autores brasileiros que estão ligados ao modernismo e à pós-modernidade, para que você escolha qual seria o conto a ser, aí, no caso, usado para o primeiro EQ. A gente pode começar falando de Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, pai de Luiz Fernando Veríssimo, que eles escolheram um conto chamado Sonata. Esse conto Sonata ele já foi usado na prova de 2005, um fragmento dele. E tem umas questões, foi da prova de 2005 no exame de qualificação. Bem, Sonata é uma história belíssima. É uma história de um professor solitário que viu um anúncio de 1912, se me falha a memória, e ele vai ao endereço, por curiosidade, ele vai ao endereço. E nesse endereço ele vai encontrar uma mulher e ele vai se apaixonar por essa mulher, por quem ele fará essa tal sonata do título. E aí é um conto belíssimo. Érico Veríssimo ele é um escritor do Rio Grande do Sul, ele pertence à chamada segunda geração do modernismo, ele é um escritor que traz o ambiente, traz todo o universo do Rio Grande do Sul para dentro das suas obras, e isso torna as suas obras bem interessantes e distintas, diferentes das obras dos anos 30, que normalmente o pessoal foca no Nordeste brasileiro. E ele é o escritor que está aqui no Sul. E é muito interessante você observar a linguagem dele, que é uma linguagem que muitos consideram, às vezes, difícil, consideram a narrativa um pouco cansativa, mas a obra, o conto é belíssimo, é um universo fantástico, uma narrativa fantástica, porque faz muito lembrar o filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, em que o sujeito ele viaja, meia-noite ele viaja no tempo e volta no tempo. Então, quer dizer, o professor ele volta no tempo para encontrar com uma pessoa e ele vivencia situações nessa volta ao tempo. É um conto muito bonito, vale a pena ler. Você pode ler para poder saber se vale a pena o seu voto. Outro conto seria Amor, do livro Laços de Família, de Clarice Lispector. Clarice Lispector está inserida na geração dos 45. Quem está habituado com Clarice Lispector sabe que ela trabalha muito com essa coisa que é o fluxo de consciência, essa coisa de dar voz às tensões, às questões existenciais. E esse conto é a história da Ana, que vê um cego, né? Ela está numa crise existencial e ela vê um cego mascando chiclete. E aquela cena do cego mascando chiclete tem a ver com aquela coisa dela ter uma coisa que em Clarice é muito comum, as chamadas epifanias, as coisas que vão levar a uma reflexão sobre os problemas que ela está passando, os problemas que ela vive. O conto Amor é belíssimo. É um conto que faz você pensar sobre os dilemas humanos, as crises humanas, entender de onde nascem essas crises, como se dão essas crises. Então é muito interessante para quem ama Clarice Lispector. Eu acho que é um voto certo. E é um conto, não só você lê o conto, mas se você pegar o livro Laços de Família, você vai querer ler todos os outros contos, que todos eles são maravilhosos, todos eles são atemporais.
Agora, para quem é chegado a uma violência, você pode votar em Feliz Ano Novo, livro de Rubem Fonseca. É um livro publicado em 1975, é um livro homônimo, né, Feliz Ano Novo. É a história de um assalto praticado por 3 indivíduos e que há uma mansão lá na Zona Sul. E durante o assalto, você tem 25 vítimas, né, 25 pessoas ali sequestradas. Você vai ter estupro, assassinato, e os narradores da história é o Zé Pereba, é o João Pereba e o Zequinha. Então, o que acontece aí? O Pereba e o Zequinha praticam crimes de forma fria, crua. E é uma característica do Rubem Fonseca. Ele recorre à violência, ele recorre à brutalidade, ele mostra cenas com um amoralismo muito forte. E é muito importante a gente entender nesse contexto como que esses contos acabam desvendando a sociedade na sua hipocrisia, no seu maniqueísmo, na sua normalização das desigualdades e como que a sociedade ela vai relativizar algumas situações que, quando você tem uma classe alta, você vê de um jeito, quando na classe baixa é de outro. Então, assim, Feliz Ano Novo é um livro forte, mas quem está habituado com o Rubem Fonseca, que já foi tema na prova da UERJ, com O Seminarista, que foi até um livro de redação, Rubem Fonseca ele procura trazer esse Rio de Janeiro marginalizado para dentro do nosso olhar, para que a gente reflita e pense sobre, será que é só uma questão de matar bandido que acabou, está tudo resolvido? Ou é uma questão mais complexa, uma questão muito mais profunda e que merece uma reflexão por parte da sociedade como um todo? Então, são 3 contos bem interessantes, por isso que eles são chamados super contos, pela capacidade, pelas possibilidades de reflexões, de questões que podem ser organizadas a partir delas. Então, fique aí, veja, leia, estão disponível na internet, você pode ler os contos e você pode votar. Eu já votei, não vou revelar meu voto, porque eu não estou aqui para influenciar ninguém, mas eu estou aqui para orientar, que são 3 contos que dariam 3 provas fantásticas. Cada conto desse gera questões fascinantes a partir do ponto de vista do narrador, a forma como são construídas as narrativas. O livro do Érico Veríssimo, ele é um livro, esse conto sonata está, por sinal, no livro Fantoches e Outros Contos. Você pode ver aqui no livro de 1935, se não me falha a memória, enquanto o Laço de Família foi de 1960 e o livro Feliz Ano Novo é de 1975. Você pode acessar a internet, pode ler e escolher o seu livro. Eu espero que você leia para escolher com sabedoria. Valeu? Até o próximo aqui, falando do segundo equipe.